quando você nasceu nessa vida, você não nasceu sozinha. Por quê? Porque você encontrou a sua chama gêmea. Isso para nós que somos chamas gêmeas, tá? Então, você cresce e na vida adulta você encontra a sua chama gêmea, certo? Então, quando você nasceu da barriga da sua mãe, a sua alma já estava dividida, né? Porque se você tem essa conexão de chama gêmea, é porque você nasceu metade em você, metade no outro corpo. Por mais surreal que isso pareça, por mais que alguém fale para você que isso não exista, gente, até pessoas bem espiritualizadas, que eu adoro, eu assisto muita gente espiritualizada, eu adoro, só que nem eles têm esse alcance nessa consciência nossa. Só quem vive uma relação de chama gêmea sabe o que está vivendo. E olhe lá, né? Porque até nós adormecemos, não sabemos muitas coisas, a gente ainda consegue dar uma fugidinha e depois você vê que te puxa. Esse jogo de puxa e te empurra é com a chama está sempre te puxando para voltar para ele. Quem na verdade foge não é a chama masculina, ele está só espelhando a nossa fuga, porque nós mesmos entramos para o ego novamente. Por exemplo, eu não sou mais, mas pessoas que são casadas, né? Que encontram a sua chama gêmea casada. É um desafio maior? Sim, acredito que seja. Não é fácil separar. Não é fácil aceitar que você tem que se separar, porque você ainda está vivendo a terceira dimensão. Você nunca ouviu falar nisso, que quando você crescesse, você ia encontrar a sua chama e a partir daquele momento tudo ia mudar na sua vida. Tudo. Quem te disse isso, né? Ninguém. Só que isso acontece mesmo sem você saber. É igualzinho o quê? Física quântica. A física quântica, você não acreditando, ela acontece da mesma forma. Quer queira, quer não, a física quântica está em todos nós. Em todos, isso independente de ser chama gêmea. Está em todos nós. Ela está acontecendo de qualquer forma, né? Se você vibra de uma forma, se você vibra de outra, vai dar outro resultado. Então, tudo é energia, tudo é energia. Só que nós, que somos chamas gêmeas, vivemos o quê? Ligado o tempo inteiro num outro corpo. Nós não vivemos mais só nesse corpo. A conexão começa desde aquele primeiro encontro que você teve com o seu gêmeo. Então você não nasceu inteira. Você nasceu realmente pela metade. Só que você tem que sair das ansiedades, do apego, se sentir inteira para ir consertando essa relação, né? Mas você vive em dois corpos. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai vibrar, porque ele sente o tempo todo o que você está sentindo. Então, nós pensamos que podemos continuar casadas, né? Esse trabalho de se separar eu fiz um pouco antes de encontrar minha chama. Como cada dinâmica tem as suas particularidades, no meu caso, eu penso que foi o seguinte, que eu já recebi um sinal de que eu precisava sair daquele casamento, né? Porque eu tinha algo maior para viver. Eu sentia isso, só que eu não sabia explicar o que era maior, né? Eu também tinha muitas dependências. Eu nunca imaginei que eu pudesse despertar. Eu nem sabia que existia uma matrix, gente. Entende? O meu despertar não foi quando encontrei a minha chama. Eu tive um despertar primeiro, ainda casada, e depois de 1 ano e meio, eu encontrei a minha chama, né? E do despertar, né? Mas depois de 5 meses separada é que eu comecei a entrar em contato com a minha chama. Então eu imagino que não seja fácil para ninguém tomar essa atitude de se separar, porque a nossa zona de conforto é ficar no casamento. E por que a gente não sabia que, olha, ao encontrar sua chama você precisa se separar? Porque a gente tem o véu do esquecimento. Então, as chamas femininas mesmo, elas correm disso. Então eu acabei de ver isso
né? Ou a pessoa não é uma chama, que ela pensava que ela fosse, ou ela está fugindo para não resolver isso, porque ainda acha que o casamento é mais importante do que a chama. Gente, não tem nada mais importante do que a chama, do que a própria dinâmica de chama gêmea. Nem mãe, nem pai, nem marido, nem esposa e nem filhos. É difícil de aceitar? É. É, porque não foi assim que a gente aprendeu, né? Por isso que na dinâmica nós temos que desconstruir tudo que a gente aprendeu. Tudo. Então, se você continua casada com o seu marido, você vai conseguir levar por um tempo. Mesmo assim, vai acontecendo fenômenos na sua vida que pode vir algo pior, fenomenal, que se você tivesse separado antes, poderia ter evitado. Então temos que ter essa consciência. E mesmo pai e mãe, você tem que sim estar muito grata, muito grato com mãe e pai, porque eles te deram a vida. E com seus filhos também. Só que a chama é mais importante do que tudo isso. Por quê? Porque simplesmente a chama é você. Você não vem na frente de qualquer um? Vem. Então, se ele é você, não tem como pais e filhos e marido e esposa serem mais importantes, porque tudo acaba. A mãe é temporária, o pai é temporário, o filho é temporário, o marido é temporário, a esposa é temporária. A chama não é temporária, a chama é eterna. Então temos que ter conhecimento e compreensão. A compreensão é o quê? É entender e aceitar, que é o mais difícil. Aceitarmos que quando a gente encontra a nossa chama gêmea, mexe profundamente com a nossa alma e com os nossos entendimentos, ou seja, muda toda a nossa configuração, mesmo que a gente não queira, a gente não tem como controlar isso. A nossa configuração interna muda completamente. A nossa energia muda, o nosso campo eletromagnético, que o Hélio Couto fala, muda, gente, modifica completamente. Então, até para encontrar uma outra pessoa é difícil. Mesmo que o seu consciente fala, eu quero aquele homem, o seu coração fala, não quero. Então, por isso que eu falo, chakra cardíaco é muito mais importante, porque é o chakra cardíaco que a gente colapsa a função de onda, é o chakra cardíaco que a gente cocria o que a gente quer. Então, o que o seu coração fala? O que você quer? Você quer aquele homem ou você quer a sua chama? Quando você encontra a sua chama, você quer a sua chama. Então você tenta outro homem e o seu coração fala, não, não quero. Então ele vai se afastar. Porque o que você colapsa é pelo coração, pelo chakra cardíaco. Agora, quem tiver algo ainda para resolver com alguma outra pessoa, né, uma alma gêmea, essa pessoa entra na vida dele, na sua vida. Dele ou dela, né, de vocês. Por quê? Porque a gente tem que fechar ciclos também. É importante fechar ciclos. Então só vai entrar uma outra pessoa além da chama na sua vida se você tem algo para resolver com essa pessoa. Senão, não. Senão já está tudo resolvido, é só com a chama mesmo que você tem que resolver. Olha como é poderoso, gente. É muito poderoso. Então, temos que ter a compreensão. E para isso tem que desconstruir tudo que você aprendeu até aqui, para você poder resolver a sua dinâmica.